temos nada além do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renova cada manhã em nossas vidas, Pai. Estarmos aqui significa que o Senhor está conosco, Senhor. Estar aqui diante da tua palavra, ministrando a tua palavra nesse culto de ceia, significa que o Senhor nos deu força para estar aqui, Senhor. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, Senhor. Meu Deus, abençoa também aqueles que não puderam vir hoje, Senhor. Meu Deus, e de forma sobrenatural, abençoe-lhes, Pai, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Saúde, a paz de Deus à igreja. Os nossos visitantes, glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês grandiosamente, como a gente tem visto pela rede, né? Pela rede social, que Deus tem se permanecido fiel. Deus é bom, né? O tempo todo. Queridos, eu quero falar de algo, de um texto bíblico da palavra de Deus, está lá em Lucas capítulo 18. Conseguiu, Alex, gravar? Gravando? Show. Capítulo 18 de Lucas, versos 35. Achem a sua Bíblia. É um texto muito interessante, uma narrativa. Creio que cada um de nós já deve ter ouvido ou lido muitas e muitas vezes. Mas é um texto interessante. Essa semana, eu lendo a palavra, existiam alguns textos, porque Deus está falando no meu coração: eu quero fazer milagre no meu povo, eu quero fazer milagre na minha igreja, eu quero fazer milagre nas famílias, eu quero fazer milagre nas mulheres, eu quero fazer milagre nos homens, glória a Deus. Eu quero fazer milagre nos jovens, eu quero fazer milagre nas crianças, eu quero revelar a minha igreja a esse mundo, que esta igreja tem poder e muito poder, que ela era e é e sempre será. E Deus me leva então para esse texto. Deus me levou para vários textos. Daquela mulher do fluxo de sangue, a mulher que anos sofria, e ao tocar em Jesus, e ela, através da fé, ir até Jesus, de modo que ela não podia, mas ela foi, e ela foi curada instantaneamente. E muitos milagres, outros na Bíblia, que nós podemos ver. Jesus ressuscitando a Lázaro, que estava morto há muito tempo, 4 dias, ele ressuscita. Que milagre tremendo e maravilhoso. E esse mesmo Jesus que fez tudo isso, ele está aqui hoje para fazer milagres extraordinários. Simplesmente basta você crer e ele te dirá: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Lendo a nossa narrativa aqui, o nosso texto diz: Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. E Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Em outra tradução, tenha misericórdia de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Quero que você repita isso nessa noite: Filho de Davi. De novo.
Filho de Davi, tenha pena de mim. Filho de Davi, tenha pena de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de ti, misericórdia de mim. Não é isso? Porque nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. E se ainda pudéssemos articular com o próprio Senhor, Ele diria: mas como vós são teimosos. Interessante. Jesus então, ele viajava, e conta aqui a nossa narrativa que ele está chegando numa cidade chamada Jericó. Não dá para entender teologicamente muito, só sabe teologicamente que o texto narra que Jesus está chegando em uma cidade importante, Jericó. E ali naquela cidade, como cidades importantes que a gente conhece, como tem pessoas necessitadas e que vão para suas ruas, para suas ladeiras, para buscar esmola, buscarem ajuda. E como nós encontramos aqui na nossa própria cidade, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, como tem pessoas hoje que estão morando de forma insalubre, pessoas que vivem nas sinaleiras, pessoas que vivem, perderam tudo com as enchentes, pessoas que estão ficando empobrecidas cada vez mais. Mas tão interessante que esse homem aqui, ele era cego, e a cegueira dele levou a uma dependência tão grande, de uma mendicância tão forte, e ele foi ali para perto de Jericó, e ali ele ficava, não se sabe quanto tempo ele já estava ali, mas era ali de seu costume, ficar ali à beira às portas daquela cidade, próxima daquela cidade, pedindo esmolas. Não se sabe quanto tempo, mas nós sabemos pela narrativa que ele estava ali, pedindo esmolas. Imagina você, imagina eu, a condição desse homem, o preconceito que havia e há até hoje. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica, porque mais pessoas pobres, o empobrecimento cada vez aumenta mais na nossa sociedade. Mas esse cego de Jericó, ele estava ali, conhecido já como cego de Jericó. Talvez ele já era produto da própria casa, né? Por assim dizer, que era o cego de Jericó. Aqui Lucas, narra que ele era o cego, talvez conhecido pelo apelido cego de Jericó. Mas ele está ali. Talvez ele vivia daquilo ali, talvez ele dependia das esmolas do que ele recebia para poder viver a sua vida. E tão interessante que talvez ele já houvera conhecer que Jesus, o Filho de Deus, era quem fazia milagres. Milagres que os religiosos, que os conhecedores da religião não faziam. Talvez ele já tivera procurado médicos, talvez pessoas para ser curada, tendo passado por benzedores, por várias coisas, e nada tinha o curado. Mas ele ouviu falar, ele viu um barulho, de muitos passos, muitas pessoas, e ele então fica admirado com aquilo, e não enxergando, o que ele diz? Gente, procurou algum, de repente procurou a Débora aqui. Débora, o que está acontecendo aqui, Débora? E a Débora vai, está passando Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Davi. Esse homem na mesma hora deu um pulo e saltou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas talvez talvez pulou o Mauro ali na frente e disse para ele: cala a boca, rapaz, é o mestre que está passando, cala tua boca, tu é um mendigo, tu é cego,
tu não tem direito algum. Olha quantas pessoas importantes estão na comitiva dele. Ele está vindo de longe, está cansado, não incomode o mestre. Mas esse homem, ele não perde essa esperança. Quantos aqui são perseverantes? É perseverante? Mas de vez em quando não dá para. De vez em quando a gente parece que, ainda mais quando a luta vem, 1 ano, 2 anos. Talvez esse homem aqui era cego há muitos anos. Há muitos anos ele tentava ver de novo, como ele vai dizer no texto, mas sem sucesso. Quantas vezes você está orando pelo que você está orando? Quanto tempo? Começar por nós aqui. Tem coisas que nós estamos orando há 20 anos e ainda não aconteceu. Bah! Quantos estão orando por uma coisa já faz 1 ano que está aqui? Ninguém. Há quanto tempo, quantos anos, vamos dar uma data, há 20 anos que você está orando por um propósito, por um sonho. Tem uma, achei, graças a Deus, Senhor. Oh Deus de misericórdia, hoje vai acontecer o milagre dela então. Quantos estão aqui que faz 30 anos que estão orando por um objetivo? Que povo sem sonho. 10 anos, tem mais outra lá. 2, está aumentando. Senhor Deus, tu está se manifestando nesse lugar. Sabe, esse homem, nós não sabemos teologicamente quanto tempo. Mas eu fico imaginando, quando nós lemos aqui, ele conhecido já como cego de Jericó, talvez seria muitos anos. Mas ele era perseverante. Ele sabia que um dia, diga comigo, um dia, o milagre vai acontecer. Isso dá uma salva de palmas muito gostoso para o Senhor, né? Vai acontecer. Diga para o teu irmão ao teu lado, o teu milagre vai acontecer. Vai. Isso. Mas não fica desanimado, eu sei. Não, pode ser amanhã. Um amém deu. Pode ser depois da manhã. Deu mais 6. Pode ser no mês de maio. Glória. Queridos, não importa o tempo, nunca pare de orar. A Bíblia diz, orai sem cessar. Sabe, a vitória do crente não está simplesmente em cima da bênção, ou pela bênção, mas na nossa perseverança de não desistir nunca. Crente não desiste nunca. Crente não desiste nunca. Talvez nós sejamos até pior que esse cego de Jericó. Talvez sejamos cego de Canoas, cego de Gravataí, cego de muitos lugares, cego de muitas coisas. Mas eu quero te dizer, hoje você vai voltar a ver. Você que vai assistir essa live, esse vídeo, eu vou te dizer, você vai voltar a enxergar de novo. Glórias a Deus, aleluia. Queridos, o ministério de Jesus em sua missão era perdoar pecados, encontrar o perdido, curar, ensinar e andar no caminho, e ensinar as pessoas a andar no caminho da verdade. Esse era a missão de Jesus. E depois de ensinar tudo isso, chegar em minha vida e na tua vida e nos curar. Nós podemos ver no relato daqueles 4 homens que levaram aquele outro enfermo numa maca. E como não podia entrar na casa, o que ele fez? Eles fizeram, subiram na casa, abriram o telhado e largaram aquele homem com uma cama em frente a Jesus. Jesus o perdoou e depois mostrou para ele o seu poder e curou.
Sabe, queridos, é que muitas vezes nós temos tantas falhas em nossas vidas, tantas brechas em nossas vidas, tantos problemas psicológicos, e que nos impede de ver a glória de Deus através da cura. O texto narra que o Senhor chegara próximo a Jericó, a sua comitiva, e surpreendido por um cego que pedia esmola. E com certeza, quanto tempo nós vivemos de esmola? Hoje você não vive mais de esmola. Você vive do poder de Deus na sua vida, porque você foi resgatado. E esse resgate te fez viver como mais que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Queridos, esse cego de Jericó, alguém sem, talvez pensando para nós, alguém sem esperança. Imagina viver na escuridão, imagina viver na dependência de doações, porque não podia trabalhar, não podia fazer nada, talvez carregado por pessoas, por familiares, talvez e deixassem ali. Esse homem é um mendigo marginalizado pela sociedade da época, que eu quero te dizer que aquela época era muito mais marginalizado do que a nossa época. Havia muito mais preconceito do que hoje, apesar que hoje ainda existe um preconceito social, mas naquele tempo, qualquer defeito, deficiência física, ele era proibido de habitar no meio da sociedade. Então é interessante, alguém esquecido, excluído e sem valor. É exatamente. Qual é a ideia que você tem quando você encontra um andarilho, alguém que mora na rua, alguém que mora debaixo da ponte? Qual é a ideia que nós temos quando nós passamos por perto dele, sentimos o seu mau cheiro? Vem à nossa cabeça, a primeira coisa é que vários preconceitos, marginalizados pela sociedade. Nós que recuperamos e tiramos pessoas da rua e levamos para casa terapêutica, grupo de grandes amigos em Cristo. Gente, quantas pessoas chegam lá, que você olha para ela e diz, não tem mais jeito. Em 15 dias, ele é totalmente diferenciado. Totalmente diferenciado. São praticamente 25 anos que temos trabalhado, sofrendo preconceito de vários ângulos da nossa sociedade. Homens cheios de talentos, mulheres cheias de talentos, homens cheios de conhecimento, pessoas formadas, acadêmica, pessoas super instruídas. A droga o derrubou. Que ensinamentos nós podemos encontrar nesse texto? Queridos, eu separei alguns ensinamentos tão importantes e que vale para nós hoje, e que tem uma importância tremenda na nossa vida hoje, que nós vamos tomar a ceia. Como eu queria que tivesse a igreja com todos hoje, porque eu acho muito importante essa mensagem, para a minha vida é super importante, é muito importante para a minha vida. O primeiro ensinamento que eu posso absorver desse texto, é que ele diz ali, quando ouviu a multidão passando, lhe perguntou o que era aquilo. Quando ele ouviu a multidão passando, som de multidões, ele perguntou, o que está acontecendo?
Creio que você já sabe o que eu vou dizer, né? Esse homem era curioso. Você é curioso? Você é curiosa? Quem aqui é curioso? Homem curioso. Mulheres curiosas. Não são curiosas? São. Que maravilha ser curioso. Ser curioso das coisas de Deus. Ser curioso das coisas de Deus. A gente é curioso por tantas coisas que não têm valores. Nós somos curiosos com tantas coisas não mensuráveis, mas nós deixamos de ser curiosos das coisas de Deus. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. A Bíblia nos ensina a nós sermos curiosos das coisas de Deus. Esse homem, ele tinha curiosidade em encontrar Jesus, porque ele sabia, ou talvez imaginaria, se eu encontrar Jesus, a minha vida muda. Se eu encontrar Jesus, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Você pensa assim? E eu posso te dizer, depois que você conheceu Jesus, a tua vida mudou ou não mudou? Mudou? Quantos aqui vieram para Jesus de curioso? Eu fui. Só 2, 3, 4, 5, 6. A minha filha começou a ir na igreja. Ficou tipo 1 mês e meio indo na igreja. E ela chegava em casa e diz: pai, a coisa é boa lá. É. Chegava no outro culto, chegava em casa: pai e mãe, olha, hoje foi algo que eu nunca tinha visto. Hã? Chegou no outro culto: pai, eu aceitei Jesus. Hã? Como? Fizeram um apelo lá, e eu fui lá na frente. O que tu foi fazer? Eu fui lá na frente, dobrei o meu joelho, oraram por mim, e eu me derreti. Me conta outra. Domingo que vem eu vou, só para saber o que está acontecendo lá. Fui de curioso, e sou um curioso até hoje. A curiosidade, a interferência, mas em nome de Jesus está amarrado. Eu fui de curioso na igreja, e o curioso foi pego por Jesus. Depois a minha esposa também ficou curiosa, porque eu cheguei diferente. E outro dia, ela disse, nós estávamos lá em Viamão, e ela disse: hoje eu quero ir na igreja. Por quê? Porque eu quero ver o que está acontecendo. E chegou lá, e está até hoje. A curiosidade desse homem levou ele a desfrutar do milagre. Se talvez ele pensasse: é mais um, porque devera ter passado por ali muitas religiões,
muitas seitas, muitos. Talvez muito ele tenha procurado o milagre. Quantos de nós, muitas vezes, ficamos acanhados, envergonhados? O que vão dizer de mim? Fizemos o apelo e ninguém vem para buscar uma oração. Fica todo mundo envergonhado, encabrunhado, como diz os antigos. E o milagre não acontece. E era para ti. Quantas vezes aquele homem, ele tinha sonhos de tornar a enxergar. Pergunto a vocês, quem viu o link que eu botei lá no nosso grupo, lá no grupo da igreja, o mito da caverna? Peguei todo mundo. Muito bom, né? O pastor bota as coisas legalzinhas lá para dar uma pesquisada. Ah, pastor, eu estava no Fernandinho. Tudo bem, estou brincando. Queridos, estudem as coisas de Deus. Não brinque só de igreja, mas viva Cristo. Viva Cristo. Falando em Fernandinho, quantos foram no Fernandinho daqui? Foi show? Beleza? Muito bom, né? O apóstolo botou que tinha 25 mil pessoas. Cachoeirinha já, a prefeitura divulgou 35 mil pessoas. Talvez hoje estão todo mundo nas nuvens, né? Queridos, é tempo de nós buscar mais de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei isso. Deus está te esperando para você buscar mais do Senhor. Seja curioso de Deus. Seja curioso das coisas de Deus. O teu milagre está aí. Quando soube que era o Senhor Jesus, ele não teve dúvida. É hoje, é agora, o meu milagre não tem quem me impeça. É hoje o teu milagre. Vou dizer de novo. É hoje o teu milagre. Acordaram? Eu vou trazer um sininho para cá. Eu estudei numa escola particular que quando os alunos chegavam, estavam dormindo, ela batia um sininho lá. E disse que quando batesse 3 vezes aquele sininho, tu ia para a secretaria. Ia para o castigo. Ficar atrás da porta lá. E depois saía dali e tinha que dar a tabuada para o professor. Gente, então a gente não podia dormir. Então, esse homem, ele era um cego curioso. Uma pessoa que ele tinha suas dificuldades, tinha suas limitações, mas ele era curioso a questão de Deus, a questão do Senhor. O cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. A curiosidade de conhecer levou ao milagre. Todos nós precisamos de milagres. A nossa vida é um milagre. A nossa vida é um milagre todo dia. Hoje pela manhã recebemos um telefonema de alguém que a gente tem grande carinho. Ele me disse: Ivan, tem uma coisa para te contar e uma coisa para te pedir.
Fala, meu caro. Fala, meu jovem. Sei que o céu tem descido aí. Não, acho que tem subido o inferno. Por quê? Estou saindo de casa. Vou deixar a minha mulher, a minha filha. E vou procurar um lugar para me ficar. Tá louco? 25 anos de casado. Há pouco tempo atrás, de outro 23 anos de casado. Não deu mais, pastor. Não deu mais. Incompatibilidade de gênero. Para não praticar o feminicídio, eu saí fora. Outro, com 15 anos. O que eu digo? O casamento precisa do milagre. O casamento precisa do milagre. As pessoas estão buscando mais coisas pessoais, em vez de trazer o milagre. Deus conserva o meu casamento. E para alguém eu disse, eu e minha esposa, estamos completando 44 anos de casado. Só com uma? Sim. Dá para dividir? É loucura. 50 e poucos anos, né? De casado. Ainda estão em lua de mel. Até cortou o cabelo hoje ali. É, bênção de Deus, né? Isso é tudo para fazer carinho para a esposa, né? Chegou em casa e disse para a irmã Valéria: ó, querida, como estou? Sabe o que ela disse? Está lindo demais. É isso. É isso. Curiosidade. Atos capítulo 17, 19. Atos capítulo 17, verso 19. Então eles levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz alguma coisa que nos parece esquisitas, e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, veja que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram seus deuses, encontrei um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Olha a curiosidade dos atenienses. Os atenienses, eles não conheciam aquele Deus, mas como Paulo estava ensinando, algo chamou a atenção, e eles descobriram que havia ali um Deus a qual eles adoravam e não conheciam. E eu creio que a partir daquele momento, por curiosidade, conheceram o Deus verdadeiro. Curiosidades. Tem um ditado que diz que a curiosidade matou o gato, né?
Mas a curiosidade de crente é conhecer a intimidade do nosso Deus. Conheça a intimidade do Senhor, Ele se dá a conhecer-te. Atos capítulo 24, verso 3. Aliás, desculpa, Mateus. Mateus 24, 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que é a chegada do tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Olha a curiosidade dos discípulos de Jesus. E perguntar, Senhor, uma curiosidade nós temos: quando o Senhor voltará para buscar a sua igreja? Quando vai acontecer? É uma curiosidade destas coisas que o Senhor está falando que vai acontecer. Sabe, a gente é muito intelectual. A gente gosta de muito das coisas que giram em torno de nós, da nossa própria existência e vida, e não estamos para lá do que é importante para a vida eterna. Você já perguntou para Deus como vai ser a sua eternidade? Você já foi curioso ir pesquisar, avançar nas pesquisas? Eu quero saber aonde eu vou morar. Eu quero saber, eu tenho curiosidade em saber como vai ser o dia da volta do Senhor. Porque talvez nós não sabemos de fato quando Ele voltará. Mas a Bíblia diz que haverá sinais. Haverá sinais da volta do Senhor. Como eu falei na quarta-feira, no sol, na lua, nas estrelas e na terra. Mas quem de nós é curioso para pesquisar, em busca, para saber, está próximo. Nós não temos esse desejo. E segunda lição que nós aprendemos desse texto, o verso 41 diz: o que é que você quer que eu faça? O que esse cego poderia, primeiramente, na sua cabeça pedir? O que ele estava pedindo ali? O que ele estava pedindo ali? Ele estava pedindo esmola. Ele estava pedindo sustento. Ele estava ali pedindo tantas coisas. E ele se encontra agora diante do Mestre, diante de Deus que tem todas as bênçãos. Se fosse eu acho que teria errado. Senhor, eu preciso de uma oportunidade, ir ao médico, fazer uma cirurgia. Eu preciso, Senhor, de roupas limpas. Eu preciso de comida. Eu preciso de uma casa melhor. Eu preciso de tantas coisas, Senhor. Não é o que nós pedimos? Não quero te dizer que tu não possa pedir. Até pode. Mas se você tiver o Senhor, tu tem tudo o mais. Diz lá no Salmos 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Sabe, nós ficamos muitas vezes pegos
micuinhas. Nós ficamos presos a coisas tão pequenininhas, tão insignificantes, enquanto o Senhor tem o principal para a tua vida: saúde, paz, amor, alegria, tudo. Sabe, o dinheiro traz o prazer. É prazeroso ter dinheiro, é ou não é? Não sei, não tenho dinheiro. Alguém me perguntou: pastor, ter dinheiro é bom? Eu não sei. Ah, pastor, mas é prazeroso ter dinheiro. Eu não sei, eu não tenho dinheiro, não conheço o prazer dele. Mas uma coisa eu posso dizer: ele te dá prazer, mas ele não te dá saúde, ele não te dá paz, ele não te dá descanso. Quanto mais dinheiro tu tiver, mais preocupações tu tem. Mais preocupação. Alguém quer dinheiro? Alguém quer dinheiro? Só para satisfazer os desejos, né? Mas eu tenho certeza que você tem o dono de todo o ouro e toda a prata. Sabe, ele poderia pedir tantas coisas, a própria esmola. Podia pedir que Jesus orasse: Senhor, põe a tua mão furada. Ou seja, não estava furada ainda, né? Senhor, põe as tuas mãos sobre a minha cabeça e ora por mim. O Senhor, pá! Ele podia pedir que Jesus lhe desse algo de comer, daria. Mas ele pediu a coisa mais principal: que ele tornasse a ver. Eu quero perguntar para você: o que é mais importante hoje que você precisa do Senhor? Eu tenho certeza que uma das coisas: saúde. Sem saúde, a gente está perdido. Com saúde você ganha dinheiro. Com saúde você pode trabalhar. Segunda coisa, você precisa de paz. É muito ruim a gente viver sem paz, não é? É muito ruim viver uma vida sem a tranquilidade. Nós precisamos de tantas coisas. Mas vai pensando o que você precisa, e Ele vai te dar nessa noite. E dela será um derramar de muitas coisas, que eu torne a ver. Não se conta mais a história desse homem. Lógico, a gente quando estuda teologia, tem alguns estudiosos que escrevem desse tempo, que esse homem deixou a mendicância para ser um homem muito importante naquela época, por alguns fatos. Primeiro, porque ele foi o protagonista de um grande milagre. As pessoas iam até ele: o que aconteceu contigo? Como foi? Também aquele homem se tornou um exemplo, um testemunho para orar por outras pessoas. Muitos que viviam na sua categoria voltaram a enxergar também. O milagre que Deus quer fazer na tua vida é para você ser um testemunho vivo da obra de Deus. Da obra de Deus. Terceira lição que nós vamos ver nesse texto está lá no verso 43, que diz: no mesmo instante o homem começou a ver, e dando glória a Deus, foi seguindo Jesus,
E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Creio que você está vendo alguma coisa aí agora nesse texto, né? Primeiro, ele, a partir daquele momento, ele começou a dar glórias a Deus. Você sabe o que significa dar glória a Deus? Entregar tudo na mão do Senhor. Ele recebeu a visão, ele diz: olha, eu não tinha visão, e ele me deu a visão, agora a minha vida é dele. Ele me deu tudo para que eu pudesse enxergar tudo, o que eu quero mais. A partir daquele momento, ele foi dando glória a Deus. A importância de darmos glórias a Deus. Na abundância, na escassez, dê glória a Deus. Nos momentos difíceis, dá glória a Deus. Nos momentos abençoados de glória, aleluia, glória a Deus. Dê glória a Deus. Nós temos que ter essa linguagem de glória a Deus. Você está bonito, você está bonita, glória a Deus. Você está assim, você está dessa forma, glória a Deus. Ah, você está gordinho, glória a Deus. Você está magrinho, glória a Deus. É o Deus que faz milagre. Nós precisamos aprender a dar glória a Deus. Você já conseguiu somar no dia a dia quantos glória a Deus você dá? Começa a partir de amanhã. Levantou da cama, né? Glória a Deus. Lavou os seus olhos lá na sua pia, glória a Deus. Se olhou no espelho, glória a Deus. Penteou seu cabelo lindo, glória a Deus. Não preciso dizer mais, né? Mas dá glória a Deus também. Serviu aquele cafezinho gostoso na sua mesa, não tem pão, glória a Deus. Veio o seu olerite ali, antigamente vinha no envelope, agora só o papel, dá glória a Deus quando vê os valores ali. Porque ser fiel no pouco e no muito, o Senhor te coloca lá. Aprenda a dar glória a Deus. A gente só muitas vezes dá pouca glória a Deus quando está bem, mas quando está ruim, a gente nega a Deus. E esse homem foi dando glória a Deus. E depois, em segundo lugar, seguiu a Jesus. Seguir a Jesus. Sabe o que significa seguir a Jesus? É de fato entregar o teu caminho. Tuas lutas, as tuas adversidades, teus problemas, eles não são teus. Nada que nós temos aqui é nosso. Esses dias a Vânia estava orando, eu disse: Senhor, que bela mulher, mas não é minha, é tua. E ela depois deu uma contra-resposta: Senhor, esse cara aí é o amor da minha vida, mas não é meu. Eu disse: glória a Deus. A gente precisa dar glória a Deus pelos nossos filhos. Quantos filhos você ora aí, de mães que estão lá na casa terapêutica dizendo: pastor, cuida do meu filho. Quantas pessoas, quantas mães estão indo lá no presídio visitar o seu filho. Dê glória a Deus, teu filho está contigo. Está ruim o casamento, dá glória a Deus porque o Senhor vai consertar. Tem problema financeiro, dá glória a Deus que Ele vai consertar. Tem problema de diversas escalas, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Você que está assistindo esse vídeo, dê glória a Deus agora. O milagre está entrando em tua casa, em tua vida e fazendo mudança. Dê glória a Deus. E siga Jesus. Não seja simplesmente um espectador
de Jesus. Existem muitos espectadores, mas poucos são os que seguem a Jesus. As pessoas montam multidões, se formam multidões, mas a seguir a Jesus são poucos. Por isso, nessa noite, seja um curioso de Jesus. Coloque essa curiosidade em prática. Coloque em prática. Peça para Deus: Senhor, permita que eu te veja. Permita que eu tenha experiências de olhos nus para contigo. E Senhor, me ensina a dar glória a Deus. E me ensina a te seguir. Amém? Serve para ti essa mensagem? Essa mensagem falou muito comigo. Uma mensagem muito simples, mas ela nos aviva, nos chama atenção, ela nos desperta, para que nós possamos, cada dia a mais, ser um crente melhor. Ser um crente melhor, para a glória do Senhor. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Feche teus olhos. Diga para o Senhor qual é o milagre que você precisa. Enquanto nós ouvimos essa canção, diga o milagre principal que você precisa. Aleluia, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Isso, fale com o Senhor. Pois sei que existe paz em tua presença. Fale com o Senhor. Clamo Jesus. Clama Jesus. Clama Jesus nessa noite. Jesus, quero declarar teu nome. Declare o nome dele nessa noite. Quebrando os vícios dessa Você não está aqui por acaso, não. Você foi escolhido. Esperança e liberdade. Porque Jesus, Ele está passando por aqui. Ele te trouxe num momento especial. O nome dele é cura. Você precisa da cura da família. Você precisa de uma cura. Se você puder colocar a tua mão aonde está a tua enfermidade, coloque nessa noite. Coloque a tua mão sobre o lugar que está doendo, enfermo. Se você não puder, coloque no seu coração. Pai, Jesus, filho de Davi, clama, clama, clama a Ele. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Está acontecendo cura agora. Está acontecendo cura agora. Está acontecendo cura agora. Aqui, agora, está acontecendo cura. Está acontecendo cura lá na tua casa. Está acontecendo cura lá nos teus familiares. Ouça, ouça a igreja, ouça a igreja, ouça a igreja. Clama, clama Jesus, clama Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
Chore para Ele isso, pode chorar para Ele. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Clame o santo Vem com cura, eu ministro cura agora. Eu ministro cura agora. Eu ministro cura agora. A cura. Cura. Toda dor de cabeça, toda dor nas costas, toda dor no corpo. Em nome de Jesus, vai curando agora. Passa Jesus, filho de Davi. Passa agora. Agora. Sinta o toque do Senhor aí. Sinta o toque do Senhor. Começa a dar glória para Ele. Se você sentir a glória do Senhor, se você sentir a cura, começa a dar glórias a Ele agora. Dê glória a Deus pela fé. Dê glória a Ele pela fé. Dê glória, glorifique. Toca Jesus. Toca nos olhos, Pai. Toca rins agora, Senhor. Toca pulmões agora, Senhor. Toca útero, Senhor. Toca pulmões agora, Senhor. Toca estômago, Senhor. Aleluia. sobre toda alma em depressão. Isso, continua. Levante a tua voz. Isso. Saiam agora. Clamo Jesus. Clama Jesus. Clamo esse nome. Clama Jesus. Nome poderoso. Clama Jesus. Nome sobre todo nome. Clama Jesus. Não resiste ao nome de Jesus. Por isso nós levantamos o nome de Jesus. O teu nome, Jesus. Declare pela sua O teu nome, Jesus. o nome de Jesus. O teu nome, Jesus. O teu nome, Jesus. O teu nome, Vai Jesus. trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome, o nome poderoso. O nome poderoso, o nome de Jesus. Poderoso de Jesus. Declare pelas suas. Isso. Olhe, te expressa na presença do Senhor. Te expresse na presença do Senhor. Trazer a sua luz. Te expresse na presença do Senhor, minha irmã. Te expressa, meu irmão, na presença do Senhor. Dê a Ele a glória. Dê a Ele glória. Dê a Ele glória. Dê a Ele a glória. Dê a Ele a glória. Oh, eu vejo muitas curas aqui. Eu vejo o Senhor te tocando. Eu vejo o Senhor tocando nos teus familiares. Queridos, quero te convidar a vir buscar a tua ceia. Oh Pai, serve o banquete dos teus filhos nessa noite. Venha buscar a tua ceia, venha. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Pai. Isso. Venha. Venha. Eis a teu povo, Senhor. Eis aí o teu povo, Pai. Eis aí o teu povo. Oh, glória, glória a ti, Senhor. Jesus, quero declarar teu nome.
dessa geração. Eis aí teu povo, Senhor. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Clamo Jesus, clamo Jesus, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Aleluia. Destrói cadeias. Glórias a ti, Dissipa as Senhor. trevas. Vencer. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, Isso. medo agora. Tem um momento singular com o Senhor. Escutando esse louvor, faz as tuas reconciliações com o Senhor. Te arrependa, peça perdão. Fale você e o Senhor. Fale com Ele. Aleluia. Que hora tremenda, Senhor. Que hora tremenda. Que hora tremenda, Senhor. Que hora tremenda, Senhor. Que hora tremenda, Senhor. Olha para dentro de mim agora, Jesus. Sobre a escuridão ele vai. Vê se há algo de errado. Olha para dentro de mim agora, Senhor. Veja se há algo de errado. Porque eu sei que eu sou imperfeito, que eu sou falho, e eu careço do teu perdão, eu careço da tua glória, eu careço do Senhor. Lava, Senhor, as minhas vestiduras, lava com teu sangue, Senhor. Lava-me com teu sangue, lava-nos com teu sangue. Que diante do Senhor, Pai, diante do Pai e do Espírito Santo, eu seja imaculado, Senhor, perdoado, purificado, limpo, Senhor, para tomar a ceia, para ter comunhão íntima com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão. Olha para o teu pão, seu corpo de Cristo, representativo. Aleluia, Pai. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Pai, eu consagro esse alimento, Senhor, este pão, Senhor, e este suco, Senhor, para que os efeitos espirituais, Pai, venham, Senhor, relembrar-nos, Pai, relembrar, Senhor, do sacrifício na cruz.
em minha vida. Pode comer. Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome de Jesus. Erga sua voz e declare esse nome. Declare bem. Assim também depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, faço isso em memória de mim. Pai, esse cálice representado, meu Deus, pelo suco da videira, representa o teu sangue que lava-nos de todo pecado, de todo erro, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que nós ao tomá-lo sejamos lavados com teu sangue, Senhor. Pode beber. Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus. Agradeço. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Toda glória a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. E assim eu te seguirei, Senhor, todos os dias da minha vida, Senhor. Se assim, meu Deus, o Senhor me ajudar, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Queremos